Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Seja Livro, um canal em que você pode assistir vídeos sobre livros, sobre autores, literatura brasileira, literatura estrangeira. Hoje vamos falar a respeito deste livro aqui, Semíramis, da Ana Miranda. Então deixa aí o seu like se você gostou, se inscreva aí também no canal. E é isso, vamos lá ao vídeo. Muito bem, vamos falar então a respeito desse livro, Semíramis, da Ana Miranda, um livro que trata a respeito da vida e obra do José de Alencar, escritor romântico do século XIX, escritor cearense, autor, por exemplo, de O Guarani, de Senhora, Viuvinha e outros tantos livros. Porém, o livro Semíramis não trata especificamente ou diretamente do José de Alencar, em si do contexto em que viveu o Alencar. Isso porque, até por conta do título do livro, a personagem principal é essa moça, Semíramis. E quem é ela? Tem aqui, inclusive, na página 23, um trecho que trata um pouco sobre essa moça, mas depois eu explico melhor. Vou ler. Padre Simeão disse que Semíramis foi uma bela rainha do tempo antigo, que reinou sobre muitos países por mais de 40 anos, a Pérsia, a Síria, a Armênia, a Arábia, sobre o Egito, sobre toda a Ásia, e foi essa rainha que fundou a Babilônia com seus jardins suspensos. Na Bíblia, ela é a Diana dos Efésios, aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Disse o padre que Semíramis era filha de uma sacerdotisa que a abandonou do deserto de madrugada para morrer, mas a criança foi alimentada por uma pomba, até que um pastor de nome Simas a encontrou e levou. Bom, essa é a explicação mitológica do nome, né, da personagem. No entanto, a Semíramis nada mais é do que uma moça cearense, cuja família era amiga da família do José de Alencar. Muito bem. Então, esse livro narra não da perspectiva do próprio Alencar, mas é narrado da perspectiva de uma amiga do José de Alencar, da família do José de Alencar, não exclusivamente dele. E a narradora nem é a Semíramis, a narradora é a Iriana, uma irmã dela. Essas duas moças moravam no Crato, né, uma cidade no Ceará. E ela, e aí o avô dela, o avô da Iriana e da Semíramis, por acaso foi apaixonado pela dona Bárbara de Alencar. A dona Bárbara de Alencar era a avó do José de Alencar. Então havia ali uma relação próxima entre as famílias. Muito bem. Então, a dona Bárbara de Alencar era uma mulher muito forte no Ceará, uma revolucionária. Só contando um pouquinho da história, até para contextualizar, houve algumas revoltas do Brasil contra o poder central, primeiro de Portugal, depois o poder central exercido por Dom Pedro I. Então, em 1817, houve ali uma tentativa né, de independência do Brasil, né, que só viria a acontecer em 1822, e em 24 houve também revoltas contra o governo de Dom Pedro I. O Brasil já era independente, porém era né, um Estado, né, um governo centralizador, e se queria o quê? Uma federalização, se queria que houvesse mais autonomia entre das províncias. Então, e a dona Bárbara de Alencar participou desses movimentos de fato, não apenas aqui no livro Semíramis, ela é uma personagem que existiu. O filho dela, o José de Alencar, José Martiniano de Alencar, que vai ser o pai do próprio José de Alencar, era um padre. Era um padre que acabou, apesar de ser padre, se envolvendo com uma prima com quem se casou. Quer dizer, ele abdicou da vida, né, de sacerdócio, embora não tenha, digamos assim, deixado de ser religioso de fato, mas acabou se envolvendo com uma prima e teve uma vida com ela, se casou com ela e até se tornou político, até por conta mesmo de toda essa, né, digamos assim, essa movimentação aí da dona Bárbara e vários outros revolucionários. Então, o pai do José de Alencar, né, se casou com uma prima, a Ana Josefina, uma moça aí de 18 anos, com quem, evidentemente, teve o José de Alencar e outros filhos. Então, o livro Semíramis
conta exatamente todo esse contexto. Né, todo esse contexto. Então, em vários momentos vai falar da guerra, né, de 1817, vai falar da guerra de 1824, em diversos momentos isso acontece. Só que a Semíramis, a personagem que leva o título do livro, exerce uma fascinação sobre diversas pessoas. Ela é uma moça muito bonita, muito inteligente, com ares de artista, né, enfim, modelo. É uma mulher que chama a atenção, inclusive da própria irmã. A irmã, a Iriana, que narra a história, ela demonstra uma grande admiração pela irmã. Então o livro começa, na verdade, com uma viagem da Iriana e o seu avô até Fortaleza, até Messejana, onde moravam os Alencar. Isso antes do nascimento do próprio José de Alencar. Por quê? Porque eles queriam fundar um novo partido, queriam ter ali, manter a participação política. Então o livro, as primeiras partes do livro, narra exatamente essa viagem da Iriana, o avô, do Crato, que é uma cidade no interior do Ceará, uns 400 quilômetros mais ou menos de Fortaleza, e eles vão até Messejana, que fica na região ali, né, na Grande Fortaleza. Muito bem, e aí se conta um pouco, né, dessa movimentação política que aconteceu em 1817, 1824. O livro, a história do livro já começa mais ou menos em 1826, 1828. Lembrando que o José de Alencar vai nascer em 1829, ok? Muito bem. Então as primeiras páginas, as primeiras partes do livro é dividido em 5 partes. Olha aqui, ó, aqui no caso já estamos na segunda parte. O livro é dividido em 5 partes, então as 2 primeiras partes falam mais sobre esse contexto, toda essa movimentação. Inclusive a Iriana chama a atenção dessa admiração, desse amor que tinha o avô dela pela dona Bárbara. Olha aqui, ó, só um outro trecho. Pouco antes do anoitecer do dia 28 de abril de 1829, chegamos ao Alagadiço. O Alagadiço é onde fica a Messejana. Um dia depois de nossa tropa de mulas, elas já nos esperavam. O padre Martiniano, olha aí, que vai ser o pai do Alencar, alegrou imenso ao receber meu avô, se abraçaram e deram tapas nas costas um do outro, perguntou pela Semíramis, a loura graciosa. Então a Semíramis está presente em toda a narrativa. Muito bem. 28 de abril, o Alencar vai nascer exatamente no dia 1º de maio. Então ele vai aqui só na página, olha aí, ó, 69, né? Desde que o livro começa, né? Ele vai começar especificamente aqui, ó, na página 13. Então lá na página 69 nasce o José de Alencar, ó. Enquanto os homens tramavam um novo partido, caseiras serviam merendas. Provei a delícia suave do creme de Buriti, preparada por dona Ana Josefina, a esposa, a prima e esposa, né, do padre Martiniano. E mais adiante está escrito assim: naquele dia, o 1º de maio de 1829, dona Ana Josefina encerrou-se no quarto e ali, quase sem um grito, sem um choro, de certo com as entranhas laceradas de dor, estreitou-se ao catre suado do trabalho, e logo o choro infantil ecoou. Nasceu Cazuzinha. Cazuza era o apelido familiar do José de Alencar. Muito bem. E aí nós temos a continuação da história da Semíramis. A Semíramis era uma moça que queria sair do Ceará, que tinha a intenção, enfim, de crescer, né, de não ficar ali na província, queria ir para o Rio de Janeiro. E nesse meio tempo ela conhece um político, Calixto, que viria a se tornar senador da monarquia, senador do império. Então ela se casa com o senador, que era bem mais velho que ela, né? Ela tinha 18 anos, 19, ele já tinha mais de 30 anos. Então eles se casam e vai morar no Rio de Janeiro. E aí toda a história aqui do livro são as cartas que a Semíramis escreve para a Iriana, para a irmã que ficou no Ceará.
E conforme a Semíramis vai escrevendo essas cartas, a Iriana vai compondo o cenário da história, vai compondo o enredo. Quer dizer, tudo aquilo que a gente lê no livro, ou quase tudo, seria a rigor uma forma de um olhar da Semíramis a respeito dos acontecimentos. E é interessante, porque mais adiante o Alencar vai também morar no Rio de Janeiro, começa a escrever, começa a aparecer no cenário literário, e a Semíramis cita diversos outros escritores. Então aparecem aqui no livro o Machado de Assis, aparece o Castro Alves, aparece também o Gonçalves Dias, o Visconde de Toné e diversos outros autores, assim como também as referências aos livros do José de Alencar. Bom, quanto à própria Iriana, ela tem uma história bem singular, porque o avô arruma um casamento para ela não queria se casar a rigor, mas arruma um casamento para ela, que é o Decarliano, mas o Decarliano também não queria se casar. Interessante que eles se casam, né? Mas no mesmo dia, após a festa ou durante a festa, o Decarliano escapa e é encontrado morto, quer dizer, ele se mata. Veja só que loucura. Então a Iriana se casou e já ficou viúva no mesmo dia. Depois não quis saber mais de homem e a vida dela basicamente é ficar no Crato, né, na cidade ali cearense, com a avó, né, e uma empregada, né, da casa. Então 3 mulheres, né, apenas vivendo ali na casa. E assim chegamos aqui, ó, à parte 3. A parte 3, exatamente a partir desse momento é que a gente vai ter a vida pública do José de Alencar. Mas a autora Ana Miranda, e na voz aqui da Iriana, não desconsidera todo o contexto político do momento. Por exemplo, aqui na página 97, cujo, né, é um dos capítulos, o Labirintos Bordados, se fala, por exemplo, da Sabinada na Bahia, da Balaiada no Maranhão e de outras revoltas também que aconteceram no Brasil regencial, exatamente porque algumas províncias queriam se separar do Brasil, né, do Brasil, a gente pode dizer assim, ter ali uma constituição própria, ou queriam acabar com a escravidão. Então, só que todas essas revoltas foram sendo abafadas pelo poder central, primeiro do Dom Pedro I, depois pelo período regencial, que é o período em que Dom Pedro I deixa o Brasil, vai para Portugal, morre, e o filho dele, o Dom Pedro II, só tinha 5 anos. Então, teve que esperar até 15 anos, né, chegar aos 15 anos, na verdade seria aos 18, mas acabou sendo coroado aos 15 anos, no famoso golpe da maioridade. Então o Brasil ficou esse período chamado período regencial, sem um rei, mas com um regente, o mais famoso, o regente Feijó. Depois nós tivemos Dom Pedro II e algumas revoltas continuaram também. Então o livro fala sobre isto, faz menção pelo menos, né? Acaba não abordando de maneira aprofundada. Muito bem. E aí tem toda a história da Semíramis lá no Rio de Janeiro. Ela queria ser atriz, o marido não deixava. Depois ela descobre que o marido na verdade tinha uma amante atriz, há uma briga ali, a Charton, né, a moça, aí vai embora, né, para a Europa. Enfim, então tem toda a história aqui em torno da Semíramis e a aproximação que tinha com a família, né, a manutenção da aproximação com a família do José de Alencar, que vinha lá do Ceará. Então a Semíramis conta aquilo que ela sabia sobre o José de Alencar para a Iriana, né, conta através de cartas. Então aí ela vai fazer menção, por exemplo, à Viuvinha, olha aí, o folhetim A Viuvinha, vai falar menção às peças de teatro do José de Alencar, o Demônio Familiar,
na verdade, começa ali já com as crônicas, né, o correr da pena, a publicação de O Guarani, e aí é interessante porque a Semíramis, em alguns momentos, e a própria Iriana, se veem representada nos personagens do José de Alencar. Então, olha aqui há um outro capítulo, ó, Índio de Ópera, o Guarani, que vai ser, inclusive, né, transformado numa ópera pelo maestro Carlos Gomes. Então a gente tem, olha aí, ó, o Demônio Familiar, né, que é uma peça de teatro do José de Alencar, e aí tem várias outras. Bom, e aí nós temos aqui o amor platônico, porque o que fica sugerido em dado momento, que a Semíramis tinha uma grande admiração pelo José de Alencar, e talvez essa admiração ultrapassasse apenas a admiração de uma amiga, né, da família, uma admiradora, então, do escritor, mas talvez houvesse ali um sentimento mais aprofundado das Semíramis para com o Alencar. Isso, é claro, não acontece no sentido específico, quer dizer, eles não tem nenhum caso, nada disso aconteceu. Inclusive, depois José de Alencar também vai se casar, né, com uma outra moça, uma Cochrane, né, quer dizer, uma descendente de inglês, enfim, então, mas fica essa sugestão. Uma peça do Alencar, um momento crucial do livro aqui, o Alencar tinha escrito uma peça chamada As Asas de um Anjo, que tem muito a ver com Lucila, o romance Lucila. Por quê? Porque conta a história de uma mulher, uma prostituta que se apaixona. No caso, Asas de um Anjo é mais um amor de uma adúltera. Então, de qualquer forma, os dois livros têm uma certa semelhança. Por quê? Porque chocam a sociedade carioca. O livro ele publicou sob pseudônimo. As Asas de um Anjo, todo mundo sabia que era do José de Alencar, que era inclusive político, foi deputado, tentou ser senador, foi ministro da Justiça. Enfim, então, era uma peça que mexia muito com a moral da época, e ela foi proibida. E a Semíramis, que tinha pretensão a ser artista, apesar do marido não querer, né, o marido dela, o Calixto, né, que era senador do Império, então mas mesmo assim ela procura montar a peça, e em dado momento ela fala: eu vou encenar essa peça, você vai chamar os seus amigos e eu vou representar a peça na nossa casa. O marido não gosta nem um pouco, fala: isso é um absurdo, As Asas de um Anjo é um absurdo, eu gosto muito do Alencar, o Alencar é meu amigo, mas não dá, essa peça não tem condições. Então a gente tem o cerceamento da criatividade, da assim, espontaneidade da Semíramis, que sempre chamou muito a atenção de todos, que é o que a todo instante a Iriana, né, a irmã, fala. E aí, seja por acidente, seja por um descuido, o fato é que ela cai da sacada da casa onde ela morava e morre, não é? Tempos depois, a Iriana tem, né, um encontro com José de Alencar. José de Alencar vai para o Ceará para tentar ali, né, a campanha dele lá como político. Eles têm um encontro e a Iriana fica meio em dúvida se tudo aquilo que a Semíramis falou do José de Alencar foi verdade de fato, ou se foi uma imaginação, né, da irmã. Quer dizer, a irmã tinha às vezes uma imaginação um pouco mais, digamos assim, profícua, né? Quer dizer, tinha uma grande imaginação. Veja só, então, só achando aqui o trechinho em que ele fala exatamente isso, é quase lá no final, ó. 3 minutos de ilusão. Sim, sou irmã de Dona Semíramis, eu lhe respondi, né? Mas o José de Alencar dá a entender que nada daquilo que a Semíramis falou, ou quase tudo que ela falou, seria exatamente verdade, sobre essa proximidade que eles tinham lá no Rio de Janeiro. Então é um livro que explora a vida do José de Alencar, mas explora também a fantasia que é próprio da literatura, que explora uma série de questões do contexto do século XIX. Então é um livro que vale a pena ler. Mais um livro da Ana Miranda. Ana Miranda é muito conhecida por escrever sobre escritores. É interessante, né? Ela já escreveu sobre Gonçalves
Gonçalves Dias, sobre o Gregório de Matos, escreveu também sobre o Augusto dos Anjos, e este então, Semíramis, é mais um livro da Ana Miranda, essa autora, né, aqui cearense, né, do século XX, século XXI, né, que trata a respeito de autores brasileiros, mas de uma maneira ficcionalizada, ok? Então, se você gostou aí, deixa o seu joinha e pode se inscrever no canal para mais vídeos. Grande abraço!